Vamos lá, nação. Leonardo Jardim foi anunciado pelo Flamengo e já fez o primeiro treino hoje no Ninho do Urubu em preparação para a partida da final do Campeonato Carioca. A imprensa esportiva repercutiu o anúncio da chegada do Leonardo Jardim. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Megão React, se inscreva e ative o sino das notificações. Vamos lá, créditos, canal ESPN Brasil, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Ontem a gente falou bastante. Você gostou da foto, Vitor? Tá simpático ali o Boto? Tá feliz, né? Tá contente, né? Eu não sei se ele vai continuar no cargo até a Copa do Mundo, mas aí na foto, pelo menos quando você pousa, você pode sorrir, mas tá triste. Então, na foto ele tá feliz. Só tá complicada pra ele lá, hein? Foi elenco e tal. Não tá fácil, não. Agora, ontem a gente falou bastante da situação toda que envolveu o Felipe Luiz, como foi, né? Todo o processo da demissão, tudo que a gente achou absurdo aqui. Hoje a gente volta a olhar para o Leonardo Jardim. E você ontem já estava querendo falar do Leonardo Jardim. Eu estava coçando falando do Leonardo Jardim. Eu vou deixar porque isso é uma outra discussão. Ele é um grande técnico. Sim. Ele, por fazer uma comparação, em Portugal, por exemplo, ele é mais respeitado que o Abel. Nossa. Então, só para fazer uma comparação, para as pessoas dimensionarem aqui. As imagens são de hoje já, evidentemente, né? Já está lá no... Eu sei que vou pegar no meu pé. Treinador do Mbappé, com o Mbappé. Treinador do Mbappé. Do Mônaco, com o Vitor. Pegar, por exemplo... Mbappé, Bernardo Silva, entre outros. A escola portuguesa, certamente, é uma escola top, como dizem os portugueses, hoje no mundo de técnicos. Ele é um técnico, talvez não está trazendo qualquer cara, está trazendo um senhor técnico. Se você olhar, antes do Felipe Luiz começar, e ele, é óbvio que ele estaria na frente, isso não muda a maneira cruel como o Felipe Luiz foi tirado. Só tem um detalhe. Hoje o elenco está muito insatisfeito com a saída do Felipe Luiz, está insatisfeito com a forma como foi feita, está insatisfeito com o senhor Boto, com a maneira fria com a qual ele comunicou na terça-feira os jogadores da saída. E cobrou os caras, hein? O Boto já teve vazamento de notícia que incomodou o elenco, o Arrascaeta já mandou recado pro Boto, não agora, ano passado, na rede social. Ou seja, há uma tensão dentro do Flamengo. E chega um treinador no meio dessa tensão, que gosta do jogo muito mais de transição, um jogo um pouco diferente do jogo que a maior parte da torcida do Flamengo aprecia. E é um cara muito bom para armar esse jogo. Aí entram outros detalhes. Se ele mantiver essa ideia, o Paquetá tem mais facilidade de jogar por dentro do que o Arrascaeta, porque fortalece e tem mais chegada à frente. O Arrascaeta é um cara mais do jogo de construção, do jogo associativo. E o Arrascaeta é o maior jogador do mundo flamenguista em atividade na equipe. É alguém com quem não se deve mexer, principalmente nessa fase. Então a minha questão é, ele se adapta ao elenco do Flamengo, que é um elenco vencedor de caras muito grandes? O Flamengo recebe ele para facilitar a adaptação dele da maneira necessária? Eu não vou discutir a qualidade do técnico. Ele é um baita treinador. A gente viu isso no Cruzeiro. A questão é como isso funciona no complexo mundo flamenguista. O Flamengo trouxe um baita treinador. Agora vamos ver se o mundo flamenguista ajuda esse baita treinador a mostrar o seu trabalho. Porque em resumo a culpa não é dele, né? Leonardo Jardim não tem nada a ver com essa história. A única culpa, talvez culpa seja forte, a única responsabilidade dele é ter dito, para justificar a sua saída do Cruzeiro, que ele queria mudar de profissão. Sim. Que ele não queria mais ser treinador. E aí há uma coincidência em relação à nacionalidade do técnico e ao clube de destino. Ele não é o primeiro técnico a dar uma desculpa que não pôde resistir por muito tempo por causa das suas próprias atitudes posteriores. Mas essa é uma coisa que pode incomodar algumas pessoas, pode não ter diferença nenhuma para outras. Eu acho que para a maioria ninguém mesmo vai se importar com relação a isso, exceto alguns torcedores do Cruzeiro que podem agora ter entendido que ele agiu mal do ponto de vista profissional, né, na sua conduta, ao justificar a saída do clube depois de um excelente ano que ele teve com o time do Cruzeiro, quando se esperava mais investimento, um salto à frente da equipe em relação à ideia de jogo, por causa da manutenção da comissão técnica com um time melhor. E o Cruzeiro está hoje em outra situação. Ele é um excelente treinador, não se discute. Um cara que vê o jogo de futebol de uma maneira diferente da do Felipe Luiz. Então, eu acho que vai ser necessária uma adaptação dele ao elenco e do elenco a ele. Aí vamos tentar entender se ele é um técnico que acha que é a obrigação do profissional treinador de futebol se adaptar às características do elenco que tem, ou se ele vai querer insistir para provocar mudanças nos jogadores que formam o elenco do Flamengo, o melhor da América do Sul, sem dúvida nenhuma.
E tem uma outra questão que eu acho que é importante, que está na origem das insatisfações que o presidente do Flamengo tinha com o trabalho do Felipe Luiz. O BAP foi visto e ouvido, fazendo críticas ao Felipe praticamente desde que assumiu a presidência do Flamengo. Críticas públicas e despreocupadas. Muita gente ouviu ele falar mal do Felipe Luiz. Era uma coisa até estranha. E uma das críticas era que o Felipe tinha muitos amigos no time e tomava decisões de escolha de jogadores por causa dessas relações. O que é uma coisa absolutamente óbvia, né? Ele era companheiro da maioria desses jogadores até muito pouco tempo antes de virar treinador do time principal. E como é que você vai cortar, como é que você vai esquecer isso? É um trabalho muito difícil você passar a comandar aqueles que eram seus pares. Eu acho até que o Felipe Luiz fez isso muito bem, porque senão o Flamengo não teria ganhado tantos troféus com ele. Mas incomodava algumas pessoas, e isso foi dito pelo Boto aos jogadores na comunicação da demissão, dizendo: vocês se aproveitaram das liberdades que o Felipe Luiz dava. Isso significa, a tradução é, acabou. Isso não vai continuar assim, porque chegou um técnico que trabalha de outra maneira. E todos nós sabemos que nos últimos anos, nessa era de investimento e troféus, em grande quantidade, tanto de investimento quanto de troféus, o time do Flamengo meio que se autogoverna. Sempre foi de dentro para fora. Sempre foi de dentro para fora. E eu não acho que seja possível evitar esse tipo de coisa. Em determinadas características de personalidade de jogadores de futebol que formam um grupo, você precisa entender como que essa dinâmica funciona. E é claro que você não tem que deixar que os jogadores façam o trabalho do técnico, nada disso. Mas você, na gestão das pessoas, precisa ser muito, muito, muito bom. Vamos ver se o Leonardo Jardim é esse treinador. No fim, acho que assim, ele teve sucesso ao barrar ou ao peitar estrelas no Cruzeiro. Mas é o que o André está falando, é um contexto diferente. Aliás, assim, falando em contexto, eu acho que assim, o que o Leonardo Jardim tem ao seu favor no Flamengo são duas coisas apenas, e não são pouco importantes. A sua qualidade e a qualidade absurda do elenco que ele tem em mãos. De resto, a dupla BAP e Boto entrega para ele um contexto horrível. É impressionante o que esses dois dirigentes conseguiram fazer com o Flamengo em questão de poucas semanas. Quer dizer, esse contexto, essa turbulência, essa desconfiança até em relação à forma como os jogadores reagirão à chegada de um novo treinador, eu acho que ela é compreensível, mas ela, por outro lado, ela é bizarra para um time que a gente tem que lembrar. É o campeão brasileiro e o campeão da Libertadores. Então, o feito que o BAP e o Boto conseguiram de entregar para o seu novo treinador um contexto tão ruim assim, é realmente um feito marcante. Eles estão de parabéns, realmente, porque não é fácil. Você pegar o campeão brasileiro e da Libertadores e criar essa turbulência toda e entregar para o seu novo técnico esse contexto. Agora, repito o que eu disse ontem. O mais normal, com esse elenco, com esse grupo de jogadores, é o Flamengo voltar a vencer seus jogos e muito possivelmente vencer campeonatos. E aí eu não tenho dúvida que até pela personalidade do BAP, ele vai chamar para si. Ele vai dar a entender, se não disser com todas as letras, que não fosse a demissão do Felipe Luiz, os títulos não teriam acontecido. Eu estou dizendo isso assim, ao final do ano, se o Flamengo for campeão, eu não duvido que, não literalmente, não textualmente, mas que nas entrelinhas esteja aquela coisa de precisamos mudar a rota, foi preciso mudar a rota para que o time vencesse. Eu jamais vou acreditar nisso. Pode chegar ao fim do ano, Flamengo campeão da Libertadores, do Brasileiro e da Copa do Brasil. Eu não acredito que com o Felipe Luiz o Flamengo não brigaria pelos títulos. Se ia ser campeão ou não, eu não sei. Mas é um bom técnico, um bom elenco, ele poderia ser campeão. Só para tocar pro Calçade, eu acho que a única maneira desse argumento poder ser cogitado como real é se o Flamengo tiver um desempenho, não estou falando só de resultado, de desempenho, de qualidade de jogo, de variação de jogo, bem superior ao que teve com o Felipe Luiz ano passado. Se não, estou contigo, Jean. Eu vejo dois desafios aí que eu vou acompanhar bem especial interesse. Primeiro, se ele vai mudar o estilo dele, Leonardo Jardim. Se ele não mudar,
o torcedor vai ter que se acostumar com o Flamengo com menos bola, menos posse que o adversário. O adversário com a bola e o Flamengo acelerando. Quem não discordar, só pega os aplicativos de estatística e começa a olhar posse de bola do Cruzeiro no ano passado. Quando não é meio a meio, ele está abaixo. Não é um Cruzeiro assim disparadão, um outro jogo. Isso é totalmente o oposto do Felipe Luiz. Sofrer para propor jogo. Isso é um problema, porque assim, o Flamengo criou na torcida uma expectativa de impacto, de beleza, que o torcedor vai para ser impactado por esta beleza e por este furacão no Maracanã. Quando isso não acontece, é problema. Então o torcedor estará preparado para 38% de posse de bola? Se tiver, vai ganhar o jogo. Se tiver, tá lindo. Se ele achar que isso é legal. Ou o Leonardo Jardim pode falar aqui, vou ter que administrar de outro jeito. O outro ponto é, as escalações serão do Leonardo Jardim, não daquela que o torcedor tem na cabeça. Então, talvez, para quem deixou o Gabigol no banco, pode deixar qualquer outro aqui, ídolo, gigante no banco de reservas, falar, no meu time, não, sabe, eu preciso de gente com mais velocidade lá na frente. Pode ser que você não fique legal pro Pedro, pode ser. Então, esse tem um problema de velocidade. Você não sabe como é. Se ele mudar o jeito dele, falar que eu preciso me adaptar, ele vai ser talvez mais confortável. Se for num modelo dele próprio, em que o time geralmente tem menos posse de bola, aí talvez ele enfrente alguma instabilidade, porque a expectativa é outra. A sorte dele, Calçade, a sorte, mas enfim, acho que um ponto positivo é que ele conhece o futebol brasileiro já. Exato, já fez o estágio da loucura. Ele sabe o que é, ele sabe a insanidade que... E claro, ele está chegando depois talvez da decisão mais absurda e bizarra do futebol brasileiro nos últimos 10 anos, sei lá. Sim, é uma decisão que redefine os padrões culturais do futebol no Brasil nas relações clube-treinador. Isso, que já é uma coisa absolutamente é a demissão mais absurda insana. De técnico, é a demissão mais absurda da história. E só uma coisa que eu queria... Ele começou a ser... Ele já dirigiu demitido... ele já estava demitido na cabeça dos dirigentes logo após a derrota. E aí o Leonardo Jardim começou. Eu fico pensando o Mbappé a cada gol que saía do Felipe do Flamengo. Como é que eu vou fazer agora? E repito, o jogo contra o Madureira, de fato, não faz diferença nenhuma. Não muda nada. Mas à medida que saíram os gols... Tem uma coisa que eu tenho percebido, toda vez que as críticas a um cartola ou a um clube, quando toma uma decisão não parecida com essa, porque não há nada na história que seja parecido com o que o Flamengo fez com o Felipe Luiz, mas assim, interrompe um trabalho de um treinador vencedor, e o Flamengo mandou o Dorival embora, quer dizer, não renovou com o Dorival depois dos mesmos 2 títulos que o Felipe ganhou. Ok, era uma outra situação, mas tudo bem. A gente que fala assim, e vamos entender e respeitar, que culturalmente o futebol brasileiro é diferente, as relações não são assim, você não pode querer o padrão europeu dentro da indústria brasileira do futebol, porque é um país muito grande, as relações são outras, etc. E que a gente não tem todas as informações e pá. Essa linha de pensamento faz crer que o futebol brasileiro, que dentro do campo é o país do jogador de futebol, que exporta excelência dentro das 4 linhas para o mundo inteiro, não precisa de excelência / profissionalismo fora do campo. Então, pensar assim é uma tentativa de isentar o futebol brasileiro da necessidade de profissionalismo no andar de cima. O que é um absurdo, porque é justamente a falta de profissionalismo no andar de cima que leva as nossas competições de futebol a serem disputadas hoje, em 2026, em gramados horríveis, sejam eles naturais ou artificiais. Nós temos isso aqui. E, independentemente de sermos abençoados por um clima maravilhoso e termos acesso a todo tipo de tecnologia usada em qualquer lugar onde o futebol é importante para que os gramados sejam bons. Nós não fazemos isso. Então, essa ideia de, não, somos diferentes, é assim mesmo, técnico demitido depois de 20 jogos, 2 meses, todos os troféus, ok, é assim. Não é assim. É necessário avançar em todas as áreas, e o Flamengo, dentro e fora do campo. O Flamengo, com dinheiro, não conseguiu encontrar ainda um treinador que ajustasse o dinheiro à expectativa.
Aquele que dava um certo sentido para isso era o Jorge Jesus, mas um trabalho curto. E ele vai ficar para sempre como o cara que, na cabeça de muitos, estaria no Flamengo até hoje. Não dá para saber. E jogando, e jogando mesmo o futebol, porque também o Jorge Jesus criou um padrão para ele mesmo, que qualquer coisa abaixo daquele padrão seria um problema. O grande prazer dele o Flamengo é esse. continua um triturador de treinadores nesta época de muita grana, porque a expectativa ela é cada vez maior. Quando você traz um jogador de 40 milhões de euros, não adianta, ele tem que voar, o jogador, o treinador, o time, a torcida, todo mundo. E o Leonardo Jardim, tirando o Mônaco, não dá, não chega a um ano. Assim. Então ele também é um treinador que a natureza dele é a natureza do Flamengo. Tem prazo de validade. Tem prazo de validade. Tá aí, nação, então, as últimas informações do Flamengo. A gente viu aí algumas imagens, né, do treino do Flamengo, a preparação para a partida contra o Fluminense, final do Campeonato Carioca. E agora a expectativa é grande, né, porque o Leonardo Jardim chegou, já está começando a treinar o Flamengo. Eu acho que ele deve ter conversado com os jogadores, colocado ali os pingos nos is, resolvido, porque ele, querendo ou não, ele não tem culpa. Ele não tem culpa. Ele foi chamado para ser técnico do Flamengo. Eu acho que hoje em dia muito difícil um técnico negar treinar o Flamengo, ainda mais pela capacidade que tem. O Flamengo tem dinheiro para poder contratar, para poder se reforçar, um elenco extraordinário, dependências de nível Europa, primeiro mundo. Então, quer dizer, eu acho muito difícil um técnico hoje negar o Flamengo. Acho que todo mundo quer treinar o Flamengo, para falar a verdade, né? Então ele não tem culpa. Então nos resta agora é o seguinte: infelizmente essa história triste acabou, virar a página, que o Felipe Luiz seja muito feliz, que ele tenha muito sucesso e que não seja um adeus pro Felipe Luiz, mas seja até um até logo, que ele possa voltar no futuro aí, quem sabe mais experiente, com mais bagagem, para poder ser o treinador do Flamengo, né? E agora vamos torcer pelo Léo Jardim. Léo Jardim chegando, inclusive. Tem uma notícia aqui, uma informação que a gente recebeu aqui durante o treino do Flamengo, após o treino do Flamengo, é de que os jogadores gostaram muito da forma eficiente do treino do Léo Jardim. A informação é essa: os jogadores do Flamengo ficaram impressionados com o primeiro treino comandado por Léo Jardim. Meus amigos, vamos ver, tomara que o clima volte ao normal no Flamengo e o Flamengo volte a ganhar, dando espetáculo, aula de futebol. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo, nação, tamo junto. Deixe seu like e se inscreva no canal. Um detalhe importante, torne-se membro do canal. A partir de hoje, você que se tornar membro do canal aqui no YouTube, você tem o selo de verificação nos comentários. Então, toda vez que você comentar, vai ter um selo de verificação no seu comentário e o seu comentário estará em destaque dos demais comentários aqui no YouTube. Então, se você quiser se tornar membro, clica aí no botão Seja Membro e faça parte. É baratinho aí, você vai ter o selo de verificação no seu nome e toda vez que você comentar, sempre o seu comentário aqui no canal vai estar privilegiado. Tá bom, nação? Tamo junto, forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo.